Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos trabalhar a gramática hoje, no caso, essa gramática está inclusa, né, no nosso livro de português. Então, vocês vão abrir na página 133, ok? E lá fala artigos definidos e indefinidos, ok? Nesse texto vai falar aí sobre a minha cama, de Sérgio Gasparé. Então, vamos lá. Um hipopótamo na banheira molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. E o hipopótamo nem ligou. Estou lavando o umbigo. E lava e nunca sossega. Esfrega, esfrega, esfrega a orelha, o peito, o nariz, as costas das mãos e diz: agora vou dormir na lama, pois é lá a minha cama. É meio que praticamente não vai funcionar esse banho dele, né? Vai tomar banho, mas vai dormir na lama. Então, é uma prática deles, né? Dos hipopótamos. Então, aqui embaixo diz assim, ó. Observe as palavras destacadas. Um hipopótamo na banheira molha sempre a casa inteira. E embaixo tem: e o hipopótamo nem ligo. Estou lavando o umbigo. Então, pessoal, aqui vocês vão observar o aqui, e aqui embaixo o O. Esse se refere a quem? A homem, a mulher, a coisas femininas ou masculinas? Geralmente, a masculinas, né? Quando é feminina, a gente diz uma. E quando a gente se fala também em O, lembramos a figura masculina. Vamos acompanhar aqui na página 34 para ser entendido melhor, tá? Você pode constatar que as palavras e o referem-se ao substantivo hipopótamo, dando-lhe uma ideia. Definida, o hipopótamo, e definida, um hipopótamo. Por exemplo, quando ela fala definida, está dizendo ou seja, já sei o que é, né? O hipopótamo. Então, já sei que ali se fala do hipopótamo. Quando se fala indefinida, eu vou falar mas quem é esse Não está falando o que é. Comprei um sapato. Aí você vai saber, porque eu comprei um sapato. Então, já vou saber que se trata de sapato. Agora, quando se fala muitas vezes mas quê? Se não tiver um acompanhamento, um hipopótamo, por exemplo, então eu não vou saber o que é, né? Então, vamos lá. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, dando o sentido determinado, definido ou indefinido, que é o determinado e o indeterminado, né? Ele também indica o gênero e o número do substantivo. Artigos definidos são o, a, os, as. Por exemplo, o caderno. Os olhos, porque está no plural, né? São dois, os olhos. A maçã só é uma, então fica só a maçã. Agora, as mãos são duas, então vai ser no plural, as mãos. Agora, pessoal, artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Por exemplo, um lápis. Uns biscoitos, lembrando que tem dois, né? Uma chave, umas crianças. E aí, pessoal, na página 35, vocês têm uma pequena atividade para realizar. Na página 36 também, tá bom? Então, página 33, uma explicaçãozinha, um texto, né? Bem breve. Aqui tá falando sobre o que é artigos, os definidos e os indefinidos, né? E aí vocês vão ter uma atividade para fazer na página 35 e página 135 e 136, ok? Essas duas atividades sobre aquele texto, ou quer dizer, sobre esse assunto, né? Sobre artigos indefinidos e definidos. Então, vou esperar que vocês me mandem a foto, tá bom? Para tia fazer a correção dessa atividade, e aí eu falo com vocês no privado, vou colocar para vocês no privado lá, tá bom? Fora isso, a gente vai estudar também palavra com S ou com SS, né? Então, vamos lá. Tem vários tipos de palavras que a gente vai utilizar só o S. Outras, vai ser preciso colocar o SS.
Então, vamos lá aqui, ó. Palavras com S forte. Segunda, saltar, costas, esportes, professor, passeio, cansado, psicologia. Palavras com S com som de Z. Coisa, deserta, quase, preciso, pisada, orgulhoso, nervoso, física. O S tem som forte quando é a primeira letra da palavra, exemplo, segunda e saltar. É a última letra da sílaba, exemplo, costas, esportes. É a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante, exemplo, cansado e psicologia. Agora aqui embaixo, o S tem som de Z quando está entre vogais. Atenção! Para ter som forte entre vogais, o S tem de ser dobrado. Exemplo, professor e passeio. Isso aqui é para ser mais forte. Já vai ter som de Z quando está entre duas vogais. Por exemplo, se você observar esse quadro aqui, deixa eu só focar aqui, foca, pronto. Coisa. Quem está antes do S? O I. E quem está depois do S? O A. Então, o S está entre duas vogais. Assim como deserto, assim também como quase, preciso, pisado, orgulhoso, nervoso e física. Todas essas palavras aqui, o S está entre duas vogais. Por isso, ele vai ter som de Z, ok? Então, vocês vão fazer a página 138, baseado nessa parte de palavras com S ou até mesmo com SS, tá bom? Fora isso, tem uma página 139, página 140. Então, vocês vão resolver isso para mim, 139 e a página 140, ok? Aí, agora a tia vai adicionar junto a esse vídeo, né? Sobre essas palavras, artigos indefinidos também, palavras com SS e com S, né? A tia vai adicionar o vídeo de história, tá bom? Vai tentar deixar um único vídeo, mas claro que está pausado, tá bom? Terminou um, aí a tia vai começar o outro, para que seja um único vídeo, porque o YouTube, eu não tô conseguindo colocar 2 vídeos no YouTube. Eu não sei o que tá havendo, então vou tentar fazer dessa forma, ok? Então, como eu falei para vocês, na continuação da próxima aula, no caso, é História. E a gente vai começar agora na página 78, onde vai falar eu e os outros, cada um tem sua cultura. Vamos lá. Nós, seres humanos, temos necessidades como comer, beber ou se abrigar das condições climáticas e nisso somos iguais aos animais. Mas, diferentemente dos animais, nós vivemos todos da mesma forma, igualzinho. Deixa eu só escurecer aqui um pouquinho para melhorar para vocês. Pronto. Por exemplo, em todo o mundo, os cães latem, enterram ossos e cavam buracos. Já o ser humano é muito mais diverso na sua forma de se expressar, trabalhar, ter crenças, no seu jeito de se comunicar e exercer, enxergar o mundo e etc. Tudo isso apenas mudando de lugar para outro. Observem aí, no caso, as pessoas, né? Seres humanos. Claro que cada um com sua forma de se vestir, né? Tem a sua crença, também tem sua religião, tem várias coisas envolvendo tudo isso, né? Essa forma particular de expressão humana de cada religião ou povo, damos o nome de cultura. O que define como é a cultura de um lugar são os fatos e as pessoas que passaram e permaneceram nele. Às vezes, deparamos nós com a gente que define a ideia de que existe cultura boa e cultura ruim, e que geralmente aponta como cultura boa aqueles com que está acostumado. Devemos nos afastar desse pensamento, pois isso nada mais é que preconceito. Imagine que ruim seria se um colega de classe não quisesse sua amizade apenas por estar em uma cultura diferente da sua? Você não ficaria triste? Não se sentiria desrespeitado? Não devemos dispensar os outros tratamentos de que não desejamos para nós,
Muito pelo contrário, o respeito que desejamos para nós é justamente aquele que devemos dar aos outros. Essa questão de cultura, pessoal, cada um tem a sua. Sabemos que aqui no nosso país, o nosso povo brasileiro tem vários tipos de culturas diferentes. Ok, tudo bem. Então, nós respeitamos o nosso território. Sabemos que no nosso país são várias culturas diferentes, por isso nós nos respeitamos. Só que, se por um acaso chega em nosso território algumas outras pessoas de outras religiões, de outras culturas diferentes, a gente tem por que estar desprezando essa pessoa? Não. Gente, cultura é algo que é rico pra gente. Então, se eu preservo a minha cultura, mas eu desejo aprender a cultura do outro, não quer dizer que eu vá fazer a mesma coisa que ele. Mas vai ser uma coisa diferente. A gente vai estar aprendendo, então isso é bom. Agora, de forma alguma, a gente deve desrespeitar. Né? Existe, no caso, vários tipos de preconceitos, né? Desde como a pessoa fala, existe também como a pessoa se veste, e principalmente dentro do nosso território, que não era para acontecer isso, existe. Né? Tem o pessoal da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, outras localidades, que eles têm preconceito com o pessoal nordestino. Diz que o nordestino, nem era para existir. Né? Fala que o nordestino é um povo desalmado. Gente, isso não existe. Então, assim, é uma coisa que falta respeito. Principalmente que somos todos do mesmo país. Não era para acontecer isso, não é? Infelizmente é assim. Página 79. Brasil de vários povos e culturas. Historicamente, o Brasil é uma junção de vários povos e culturas variadas, algumas trazidas de fora e outras criadas aqui. Desde a colonização até os dias atuais, as pessoas e as culturas do nosso país se misturam de tal forma que não podemos escolher apenas algum povo ou região e dizer que ali é a expressão máxima do Brasil. Mas nem sempre essa ideia era considerada verdade, devido ao passado ligado à escravidão em nosso país, no qual quem mandava na nação era uma pequena elite de ascendência europeia. Costumava-se minimizar o espaço de outros povos não europeus na construção da cultura brasileira. Além do preconceito, isso gerava grande desigualdade social. Com o passar do tempo, felizmente, esse cenário está se revertendo. Desculpa. As culturas das antes ditas minorias agora estão sendo abraçadas como parte do ser brasileiro. Temos progredido, mas ainda há muito a ser feito, pois ainda hoje há quem acredita em ideias preconceituosas do passado. Devemos ser sempre firmes e zelar para que, onde quer que estejamos, apenas a igualdade seja a regra maior para termos um presente justo e um futuro promissor. Gente, quando a gente fala nessa questão de desrespeito, é uma coisa que é vergonhoso, né? É muito vergonhoso, porque antigamente a gente sabe que tínhamos escravos, tínhamos, né, aquele povo negro, tínhamos os índios, e o que acontece? Quem mandava era quem tinha mais poder, e geralmente essas pessoas nem eram do nosso território, não era sangue do nosso sangue. Então, assim, tem gente que ainda acha bonito, mas eles fizeram certo, os negros tinham que apanhar. Eu falei, peraí, mas o negro não é um homem e uma mulher como nós? Eles não têm direitos e deveres igual a nós? Então por que eles tinham que ser tão maltratados, tão injustiçados? Isso não admite. A gente não pode aceitar isso, né? Até hoje, existe escravidão? Existe esses povos negros? Existem, gente. O povo negro ele vai sempre existir, né? Embora que muitas pessoas não gostem, não se adaptem àquelas formas dele, mas, gente, somos todos seres humanos. Não importa se eu sou hindu, não importa se eu sou de uma religião, não importa se eu sou um esquimó, seja lá o que for, devemos nos respeitar, devemos aceitar o nosso colega, o nosso companheiro de trabalho, seja lá o que for. Somos seres sociáveis. Nós nos mantemos comunicativos, nós não mantemos nenhum respeito em total harmonia. Se caso contrário a gente não fizer isso, a gente vai viver em guerra, em conflitos. Não falo em guerra, aquela enorme guerra, mas sim, sai de perto de mim, eu não quero você aqui, começa uma briga e fica aquela coisa, aquele clima tão tenso e chato no ar.
e não é para ser assim. Então, pessoal, terminando, né, esse assunto, a gente vai resolver essa questão, né, essas questões, na verdade, 3 questões da página 80, ok? Então, terminaram lá de ler, se não entenderam, né, reler, e aí fazer essa atividadezinha, tá bom? Só da página 80. Então, terminou, coloca lá pra tia corrigir no WhatsApp, tá certo?